Terceira coisa que eu quero falar com vocês é que obediência é um grande teste na sua vida, na nossa vida. Obediência é o grande teste da nossa vida. Olha, de novo, Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Agora, posso ser sincero? É fácil obedecer Deus quando rios de bênção de Deus estão derramados sobre a nossa vida. Assim, se eu perguntar aqui, a maioria de nós vamos falar assim, eu sou muito abençoado. Mas, de vez em quando, a gente passa dificuldade, coisas acontecem na nossa vida. A gente tem dificuldade no nosso trabalho, a gente tem dificuldade no nosso casamento, a gente tem dificuldade com os nossos filhos, a gente tem, coisas acontecem. Quando tudo está indo bem, é fácil obedecer. Mas quando parece que Deus virou as costas em você, e Deus não faz isso, mas às vezes a nossa perspectiva é que isso acontece, quando coisas não estão indo bem, e a gente fala assim, Deus, aí que é o teste. O teste é como é que você vai conduzir a sua vida quando parece que Deus não está contigo. Israel, o melhor exemplo é Israel. Israel reclamaram. Deus resgatou eles de forma incrivelmente milagrosa lá do Egito. Tirou eles do Egito. Falaram assim, uau! Eles estavam diante do Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abriu. Antes eles reclamaram. Egito veio com todos os soldados lá para acabar com eles. Eles reclamaram. O mar se abriu. O que eles fizeram quando Deus operou? Quando Deus não estava lá, Deus não está, eu vou ser morto pelos egípcios. O mar se abriu, atravessaram o mar, olharam para trás, os opressores de 430 anos da vida deles, mortos, afogados no Mar Vermelho. O que eles fizeram? Glória a Deus! Deus é maravilhoso. Dançaram, escreveram música, escreveram louvores. O cavaleiro e o cavalo lançados no mar. Eles ficaram felizes, glória a Deus, glória a Deus. 2 dias depois, Deus nos abandonou, não temos água, queria estar de volta no Egito, onde tem pepino e melancia. O que eles falaram? Alho poró. Alho poró. O que você está pensando? Alho poró. Que doideira. Eles acabaram de ver algo incrível, mas agora, no coração deles, na ausência de Deus, quando eles estavam vendo Deus mover, é fácil obedecer. O Mar Vermelho atravessa, claro. Mas quando parece que Deus está distante, eles começaram a se rebelar. E aí o que aconteceu? Deus deu água, glória a Deus. Pulando, dançando na igreja. E aí passou mais alguns dias. Eu não tenho comida. Deus não me deixou, não tenho comida. E Deus deu maná, ficaram felizes de novo, obedeceram de novo. E aí o que aconteceu? Foram atacados, de novo reclamar. Então uma vez após outra, quando Deus está sempre presente de nós. Mas Ele tem a presença, omnipresença de Deus, mas tem a presença manifesta, que é a presença que é visível, Deus movendo. Mesma coisa na nossa vida. Deus está sempre perto de você. Mas às vezes parece que Ele está longe. Às vezes nós somos conduzidos ao deserto até pelo Espírito Santo, como Jesus foi. Às vezes a gente fala assim, Deus, cadê você? Parece que não tem som nenhum. Deus está ali, mas a gente tem que aceitar por fé, porque pelo nosso olhar parece que não está. Nessas horas é o teste da sua obediência. Nessa hora, onde Deus não está, ou aparentemente não está perto, essa é a hora que nós somos testados. Como é que nós vamos ser igual a Israel? Olha, outro exemplo incrível. Quem é que já ouviu falar de José? José, olha só, José, ele era o 11º filho.
do pai dele. Pai muito rico. Ele viveu assim com toda a mordomia. Rico, empresário rico, fazendeiro rico. Deus falou com ele através de um sonho. O que ele fez? Ele contou o sonho para os irmãos. E qual era o sonho? Pessoal, quando a gente crescer, vocês vão se submeter a mim. Esse era o sonho, né? As suas estrelas vão se abaixar, prostrar diante da minha. Esse era o sonho, né? Mas simplesmente Deus falou com ele e ele repetiu o que Deus estava falando, só isso. Qual foi o pagamento dele por pregar o que Deus falou com ele? Os irmãos traíram ele. Pegaram ele e jogaram ele no poço para morrer. Depois falaram assim: a gente pode ganhar uma grana se vender como escravo. Então tiraram ele do poço, venderam como escravo. Venderam ele como escravo. E aí ele foi levado para outra terra, Egito. E lá no Egito foi comprado por um cara chamado Potifar. E ele ficou escravo ali 3 semanas. Não, 10 anos. Imagina 10 anos recebendo ordem, pensando assim: não é justo. Não é justo isso acontecer comigo. Eu sou filho de um fazendeiro rico. E aqui eu estou aqui como escravidão por causa da maior injustiça do planeta. Deus, o que eu fiz para merecer isso? Deus, o que eu fiz para merecer ser tratado dessa forma? Deus está perto. Eu não sei onde Deus está, mas nunca, no relato todo da vida de José, nunca você vê ele reclamar de nada. Ele não reclamou de nada. E ele está lá ralando, trabalhando, numa situação que com certeza é uma enorme injustiça. Os irmãos dele traíram ele. E os irmãos estão lá desbanjando de uma riqueza. E ele está lá como escravo. E ele pensando assim: Deus, o que eu fiz para merecer isso? Eu só fiz tudo certo. Lembra aquele versículo? Bota lá de novo, Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação. Mesmo quando a gente sente que Deus está longe. Agora, não foi nem o maior teste. O maior teste foi logo depois. 2 outros presidiários vieram para ele. José, a gente teve um sonho. Imagina, José, furada. Já eu também tive um sonho. Esse negócio não dá certo não. Furada. Só me pagou miséria e infelicidade sonho. Eu não quero ouvir sonho porcaria nenhuma. Mas não foi o que ele fez. Não foi o que ele fez. Ele, no meio da maior dificuldade, ele agora, 10 anos de escravidão, mais 2 anos de presídio, 12 anos ao total, sem ele ver Deus mover na vida dele, não tinha evidência de Deus fazendo coisas boas. Ele foi lá e falou assim: eu vou te dizer o significado. E ele começou a dar glória a Deus, quando ele não estava vendo Deus. Como é a nossa vida? Nós vamos ser igual os israelitas, 2 dias sem água, começa a reclamar? Ou a gente vai ser igual a José? Independentemente, nós vamos nós vamos mergulhar na presença de Deus, nós vamos reconhecer a bondade de Deus, nós vamos testificar da bondade de Deus para outras pessoas, mesmo que na nossa vida tá difícil, mesmo que na nossa vida não parece que Deus está movendo. Qual vai ser a nossa perspectiva? Muito mais na minha ausência, porém muito mais agora na minha ausência. Sabe, o primeiro sinal de falta de temor, eu falei isso semana passada, é um coração de reclamação, murmuração. Não está bom, meu trabalho está uma porcaria, minha esposa está uma porcaria, tudo ruim. Reclamação. Reclamação é o primeiro sinal de um coração que começou a perder o temor de Deus. Sabe o oposto de reclamação? Gratidão.
O oposto de reclamação é gratidão. Gratidão, tem um versículo aqui, eu quero mostrar para vocês, porque muitas pessoas pregam esse versículo errado. 1 Tessalonicenses 5,18. Olha o que diz: deem graças em todas as circunstâncias. Agora, eu já vi muita gente pregar, dê graças por todas as circunstâncias. Dar graças por tudo é muito diferente do que dar graças em tudo. A gente não precisa falar assim, obrigado Deus pelo meu câncer, tá? A Renê, vocês sabem, levou paulada, ela passou por 6 cirurgias cerebrais. Obrigado Deus pelo morador de rua que bateu na cabeça da minha esposa. Não, eu não preciso agradecer a Deus por tudo, mas independente da nossa circunstância, nosso coração tem que estar transbordando de gratidão. E os olhos bons veem as coisas com a perspectiva de Deus. Em todas as coisas, eu vou transbordar de gratidão. Eu não preciso estar grato por uma coisa miserável, mas mesmo diante de dificuldades, um coração que teme a Deus é um coração que transborda em gratidão. Obrigado, Senhor, pela sua presença me ajudando a caminhar através desses momentos difíceis na minha vida. Obrigado, Deus. Não é colocar a culpa em Deus, reclamar é colocar a culpa em Deus. Quando você reclama, na essência, você está dizendo, Deus, se fosse eu, faria diferente. Na essência, quando você reclama, você está falando assim, Senhor, o que eu fiz para merecer isso? A essência de gratidão é falar assim, é se submeter nas mãos de Deus, colocar a sua vida submissa nas mãos de Deus. Olha, em Filipenses 2,15, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha só, quero terminar aqui falando sobre 2 benefícios do temor do Senhor. 2 benefícios do temor do Senhor. Primeiro benefício do temor do Senhor é que temor, uma atitude de temor no nosso coração, nos mantém abertos à correção em nossa vida. Nos protege através de repreensão, não só encorajamento. Sabe, a nossa igreja e muitas igrejas se tornaram assim top em pregar mensagens que levantam, em pregar mensagens de coaching, em pregar mensagens para que a sua vida vá melhor. Eu sou coach, eu fiz curso de coach, sou coach também, não é nada, não é ruim, né? Uma mensagem de coach não é ruim, mas posso ser honesto, de repente tem um pouquinho de desequilíbrio quando todas as mensagens não envolvem correção. Quando todas as mensagens só são mensagens assim, você vai romper, tudo posso em Cristo que me fortalece. Se todas as mensagens forem essas, de repente nós estamos vivendo o evangelho sem equilíbrio. Olha o que diz aqui em Colossenses 1:28, nós o proclamamos advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Como é que nós vamos ser apresentados perfeito em Cristo? Através de ensino, mas também através de advertências. As advertências são o que nos salvam. As advertências são o que nos protegem de desastre. Ensino é importante e avança a nossa vida, mas as advertências nos protegem do precipício. As advertências. Mas pessoas não gostam de advertências. Olha só, olha quantos versículos que falam sobre a advertência. Olha aqui em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, mas também para repreensão. A gente não gosta de repreensão. E para a correção, e para a instrução na justiça,
para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Descendo mais, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige e exorte com toda a paciência e doutrina. Queridos, temor de Deus gera um coração que permite ser corrigido. Temor de Deus gera um coração em que você pode ser corrigido. Quando a gente não tem temor, a gente só quer as mensagens que nos ensinam, edificam, ok. Mas a gente pode estar diante de morte certa. A gente pode estar diante de engano. Sabe o que a Bíblia diz sobre engano? Diz que, olha só, em Timóteo 4:1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos. Qual tipo de espírito? Enganador. O que trava a nossa vida para não seguir um espírito enganador? Pode ser advertência, correção. Então a gente precisa de um coração de temor que permita a gente ser confrontado. A gente precisa disso. Você precisa, eu preciso. Eu preciso disso. Porque senão, tudo que vem na nossa mente, a gente vai pensar que está certo. Tudo que entra na nossa mente, isso aí que está certo. A gente precisa. E sabe, honestamente, de repente a gente está um pouquinho desequilibrado no evangelho que a gente prega hoje em dia. O evangelho é coaching, ensino, avanço. A gente precisa também correção, repreensão, exortação. A gente precisa também. Olha em Salmos 25:14 diz o seguinte: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e obedece. A essas pessoas ele revela os segredos de seus planos. Jesus falou assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno, em João 15. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Olha só, quando você é amigo de Deus, temor gera isso. Você começa a conhecer Deus tanto que você começa a conhecer o que vai ser feito antecipadamente. Abraão, ele sabia antecipadamente que Sodoma e Gomorra iam ser destruídos. Como é que ele sabia? Porque ele estava perto de Deus. Ló, um homem justo e que gostava de morar perto do pecado. Ele gostava de morava em Sodoma e Gomorra. Ele não sabia antecipadamente o que Deus ia fazer, porque ele não estava perto de Deus, ele não tinha esse relacionamento, não tinha o temor de Deus, queria ficar perto do pecado. Moisés sabia antecipadamente as coisas que Deus ia fazer, as pragas ele anunciou antecipadamente. Por quê? Porque ele tinha temor, ele estava perto de Deus. Mas Israel não sabiam, também injustos, também parte da comunidade, mas eles não estavam perto de Deus, não sabiam antecipadamente o que ia acontecer. Queridos, Deus está chamando você para elevar de nível. Deus está chamando você para ir para o próximo nível. Quem vai? Quem vai para o próximo nível? Deus, o nosso ano 2023 é um ano eleve. Deus está chamando você para elevar o nível da sua vida. Temor prepara o caminho para viver uma vida limpa. Temor diz não para certas coisas, sim para outras. Temor é o que te leva nessa direção.